Vamos dar início à aula virtual 12 com a correção das atividades da aula anterior. Escrevam no caderno de vocês, aula virtual 12, a data e o que foi feito hoje. E claro, complete aquilo que você não conseguiu fazer e corrija o que você fez. Questão 38 pedia para nós simplificarmos essas raízes. Nós aprendemos aí recentemente a regra de raiz, que nesse caso nós devemos multiplicar os índices para simplificar. E eu vi até que muitos de vocês fizeram corretamente, né? 2 vezes 3, que é 6, e pararam aqui. Bom, o enunciado talvez tenha deixado um duplo sentido na interpretação de se era para fazer só a simplificação do índice ou se também deveria simplificar o radicando. Então, quem fez até aqui não tem problema, mas eu vou simplificar até o final para vocês verem, tá bom? Vou usar outras propriedades além da raiz de raiz. O 4 fatorado é 2 elevado a 2, correto? 2 vezes 2, 4. Nós podemos simplificar esses expoentes, o expoente e o índice, dividindo por um número que é divisor comum deles, né? O maior divisor comum, que no caso é o 2. Então, divido 6 por 2 e 2 por 2. Quando eu divido 6 por 2, eu chego em 3. Então, a raiz vai deixar de ser raiz sexta e vai passar a ser raiz cúbica. Quando eu divido 2 por 2, o 2 fica elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Certo? Então, como que ficou simplificada essa raiz? Ficou como raiz cúbica de 2, ok? Como que eu cheguei até aqui? Dividindo o expoente e o índice da raiz pelo mesmo número. Letra B. Então, primeiramente, vamos aplicar a regra de raiz, fazer 3 vezes 4, que é 12. Quem fez até aqui, tudo bem, mas aí eu quis simplificar um pouco mais. Se você fatorar 4.096 e dá um pouquinho de trabalho fatorar esse número, porque ele é muito grande, né? Você vai dividir só por 2, 2, 2, 2. Você vai dividir por 2 12 vezes. E como a raiz está com o índice 12, a gente agrupa de 12 em 12. Então, dá exatamente 12 vezes o número 2. Então, fatorando 4.096, você encontra 2 elevado a 12. Vocês se lembram que a gente pode anular aqui, né? Eles são iguais. Gente, se for até para fazer semelhante ao exemplo anterior, se eu divido aqui por 12 e aqui por 12, fica 1 e 1, né? A raiz de índice 1 não existe, então por isso é que corta, tá? É como se eu tivesse simplificado também. Então, fica 2. Letra D. Vamos lá, aqui nós temos o radicando com letras, mas não muda em nada. Por isso mesmo que eu coloquei a letra D, para vocês verem que não faz diferença, tá? No raciocínio, resolução. 3 vezes 5, para unificar a raiz, né? Aí fica raiz de índice 15. Vou copiar os radicandos e chegando aqui eu quero simplificar. Então, qual que é o divisor comum de 15, 15 e 45? O maior divisor comum não é o 15? Afinal de contas, eu posso dividir por 5, posso dividir por 3, mas o maior é o 15. Então, eu vou dividir aqui por 15, aqui por 15, aqui por 15. Então, o índice dividido por 15, 15 dividido por 15 fica 1. O expoente do A, 15 dividido por 15, fica 1 também. E o expoente do B, 45, dividido por 15, fica 3. Não existe raiz de índice 1, por isso que aqui, ó, depois que eu divido 15 por 15 e chego em 1, a raiz desaparece, o radical aqui, né? Porque quando o índice é 1, é porque a raiz vai sair, tá bom? Então, para ficar melhor, né? Eu vou colocar no lugar de A elevado a 1, B elevado a 3, é só colocar AB ao cubo, que aí já subentende que aqui está elevado a 1, e esse 1 é desnecessário ser escrito, claro. Só coloquei aqui para vocês mostrar, para vocês observarem que é o resultado dessa divisão, tá bom? Vamos agora na correção do exercício 29 da página 35. Esse exercício ele falou que é para a gente considerar que a área do quadrado é representada por A elevado a 2, já que o lado é A. Então, é claro, né, gente? Toda vez que a gente quer encontrar a área, é só a gente pegar o valor do lado do quadrado e elevar ao quadrado, né? A área do quadrado é lado vezes lado. E aí, o exercício informa que um quadrado tem área de 784 centímetros cúbicos. Qual que é o valor do lado? Gente, essa é uma regra matemática
Na verdade, não é uma regra, né? É um raciocínio que, a partir de agora, tem que se tornar, assim, óbvio para vocês. Toda vez que você tem a área do quadrado e pede-se para descobrir o lado, é só você tirar a raiz quadrada. Porque a raiz quadrada não é o número que vezes ele resultou, né? Qual o número que vezes ele resultou em 784? Então, esse é o lado. É só nós extrairmos a raiz quadrada da área que nós encontramos o lado. Então, a raiz quadrada de 784, você vai fatorar, né, em números primos, vai agrupar de 2 em 2 por ser raiz quadrada e deu exato, exatamente 28. Significa que 28 vezes 28 é 784. Então, o lado desse quadrado é 28 centímetros, tá bom? Já que a área está em centímetro quadrado, então o lado está em centímetros. Vamos corrigir aqui agora os dois exercícios da página 36, os exercícios 2 e 5. Bom, qual que é a raiz cúbica de menos 27? O primeiro comentário que eu quero fazer aqui é que só existe raiz de radicando negativo para índice ímpar. Por quê? Porque toda vez que o índice é par, quer dizer que foi o resultado de uma multiplicação em quantidades pares. E o menos com menos, por exemplo, vou fazer aqui um rascunhozinho aqui, ó. Menos com menos é mais. Menos com menos, com menos, com menos é mais também. Então, toda vez que eu combino o sinal negativo em quantidades pares, sempre resulta em positivo. Então, por isso que isso só vale, essa raiz, a raiz de número negativo só vale para expoente ímpar, ok? Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por ele 3 vezes é menos 27? Gente, esse número é o menos 3, tá? Se você fatorar o 27 e agrupar de 3 em 3, você vai descobrir que é o 3, né? Fazendo a raiz cúbica de 27 é o 3. Só que como aqui está negativo, você tem que colocar negativo. Porque o 3 positivo vezes ele, ó, vou fazer mais um rascunho aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27 positivo. Né? Como nós queremos um 27 negativo, tem que ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é menos 27. Afinal de contas, menos com menos, mais com menos, menos, ok? Então, por isso que a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E aí, nós temos que resolver essa aqui, olha. Menos 3 ao quadrado, antes de extrair a raiz, eu tenho que resolver esse valor aqui dentro, tá? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é mais 9, não é? Não fica positivo? Menos com menos, mais? Então, isso é a mesma coisa de raiz de 9. E qual que é a raiz quadrada de 9? Não é 3? Então, a raiz de menos 3 ao quadrado é o mesmo que raiz de 9, que é 3. Como nós devemos multiplicar um pelo outro? Menos 3 vezes 3 é menos 9. Gente, eu vou mandar uma foto corrigindo esse aqui, tá? Eu coloquei mais, é menos. Eu vou mandar uma foto na sequência do vídeo, colocando a alternativa correta aqui, tá bom? Porque na multiplicação tem que fazer jogo de sinal, né? Menos com mais é menos. Então, menos 9 que é a resposta, tá bom? Questão 5. Esse exercício fala sobre 4,129 milhões de toneladas de um determinado produto, né? É uma questão que fala sobre um produto exportado, se não me engano. E aí o exercício pede esse valor em quilogramas. Bom, se está em toneladas e o exercício quer, em notação científica, esse mesmo valor em quilogramas, então nós temos que transformar toneladas para quilogramas. Esse número é 4.129.000 toneladas. Para transformar para quilograma, é só multiplicar por 1.000, porque cada tonelada tem 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Então, quando eu multiplico esse número por 1.000, é o mesmo que aumentar em 3 zeros, não é? Então, eu vou ter agora 4.129.000.000 de quilos. E aí, nós devemos transformar isso aqui, ó, isso aqui, nós devemos transformar para notação científica, porque quer o valor de notação científica em quilograma. Então, vamos aqui. A vírgula está aqui, né, que é um número inteiro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 4,129 vezes 10 elevado a 9. Letra C, ok? Então, terminamos a correção da frente A. Vamos agora para a correção da frente B. E para isso vai ser muito importante a gente consultar aqui o livro, tá bom? Questão 6. A questão 6, ela traz para nós esse feixe de retas paralelas, ó. A é paralelo a B, que é paralelo a C, que é paralelo a D. Tanto que o enunciado trouxe aqui, né? Esse símbolo é de paralelismo. E ainda temos esse feixe de retas transversais. Reta T, reta U e reta V. Quando isso acontece, segmentos são formados e alguns nós conhecemos os valores e outros não. E aí nós temos justamente que descobrir os valores desses segmentos desconhecidos. O de P, né, determine P, determine Q e determine R. Bom, esse tipo de exercício é aquele em que a ordem importa, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira montar uma regra aqui, ó. 6 está sobre Q, assim como P está sobre 12. Não dá, porque eu não tenho nem o Q nem o P. Então, não é bacana eu começar por aqui, né? Não vai sair nada, não vou encontrar nem o P nem o Q. Então, você tem que começar montando uma regra de 3, como o próprio nome diz, onde você já tem os 3 valores. A regra de 3 só pode ter um valor faltando e os outros 3 você já conhece. Então, aqui seria uma regra de 2, né? Porque você tem 2 e não tem 2. Então, para ser regra de 3, como o Teorema de Tales utiliza, né? Nós vamos começar por aqui, ó. Eu vou até circular. Olha aqui. Porque, olha, eu tenho o 8 e o 10. Eu tenho o 6 e o quê? Pronto. Regra de 3. Eu tenho esses 3 e preciso descobrir um quarto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Acompanhando o desenho aqui, ó. 6 sobre 8 é igual a Q sobre 10, percebe? 6 sobre 8 é igual a Q sobre 10. Para quem tinha esquecido como é que montava, 6 sobre 8 é igual a Q sobre 10. Como que eu irei resolver? Multiplicando cruzado. 8 vezes Q, 8Q, e 6 vezes 10, 60. O 8 passa dividindo 60. 60 dividido por 8, 7,5. Olha que beleza, descobrimos o primeiro, tá bom? Então, agora que eu tenho o Q, eu posso encontrar o P, porque agora não é mais uma regra de 2, agora vai ser uma regra de 3. Se eu sei que o Q vale 7,5, nós acabamos de descobrir o valor de Q, então eu posso montar. Mesmo assim, eu montei a regra aqui toda a ser completada. Ó, P sobre 6 é igual a 12 sobre Q. Né? Ó, P sobre 6, 12 sobre Q. Se você quiser fazer 12 sobre Q e P sobre 6, pode. Ou 6 sobre Q igual a P sobre 12, também pode. O importante é você manter o padrão. Se eu comecei por aqui P sobre 6, então tem que terminar com 12 sobre Q, tá bom? Então, ficou assim, olha. P sobre 6 igual a 12 sobre Q. O P é o que eu irei descobrir. Já o Q eu já tenho, então eu vou utilizar o valor do Q para descobrir o P. No lugar do Q, o que eu tenho que escrever? 7,5. Ah, Isabela, não podia ter montado assim de uma vez, não? Claro que podia, né, gente? Aqui eu só mostro bem passo a passo mesmo, para não ficar nenhuma dúvida. Então, multiplica cruzado, olha. 7,5 vezes P é 7,5P e 6 vezes 12 é 72. Aí, para descobrir o P, o 7,5 vai vir dividindo, né, gente? 72 dividido por 7,5 é 9,6. Então, olha que beleza, nós descobrimos aqui o P, ó, 9,6, tá bom? Falta descobrir o quê? O R. Ah, o R, ele tá aqui nessa relação aqui, né, gente? Aqui também pode fazer, vamos dar continuidade aqui. 10 sobre R, ó, veja só, eu comecei daqui para cá, ó. 10 sobre R, então tem que começar de cima, é igual a Q sobre 4. Entenderam? Ó, 10 sobre R, eu usei essa reta, agora eu vou usar de cá, é igual a Q sobre 4.
Então, vindo a resolução, 10 sobre R igual a Q sobre 4. No lugar do R, continua R, porque eu ainda não sei, vou descobrir. Mas no lugar do Q, eu vou usar o valor de 7,5 que a gente já achou. Pronto. Agora eu tenho regra de 3, porque eu tenho 1, 2, 3 valores e quero descobrir esse aqui, tá bom? Então, multiplica cruzado. 7,5 vezes R, 7,5 R, é igual a 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 7,5, 5,3 periódico. Vocês se lembram que esse tracinho quer dizer que o 3 se repete infinitamente. Veita nesse momento, vou lembrá-los. Esse é um número racional, tá, gente? Dízima periódica não é número irracional, não, tá bom? Então, descobrimos os 3 valores, ok? Vamos para a próxima questão dessa página, que é a questão 7. Questão 7 nós fizemos parecido já, né, na sala. Mas vamos lembrar aqui, ó. A questão pede o seguinte. Sabendo que A paralela a B, que é paralela a C, determine o valor de M e o valor de N. Bom, então aqui, ó, montei a regra. Ó. M sobre N é igual a 12 sobre 9. 12 sobre 9. Montei, ó. Ah, Isabela, não pode fazer M sobre 12 é igual a N sobre 9? Não pode. Pode fazer, tá? Dá certo do mesmo jeito. Então, aqui, gente, a gente encontra uma impossibilidade. M sobre N, como que eu vou fazer? Eu tenho 2 incógnitas numa equação só? Então, eu tenho que transformar em uma. Então, aqui a gente usa até o conceito de sistema de equações, né? Quando você substitui uma incógnita e coloca uma em função da outra. Como que eu vou conseguir fazer isso aqui? Eu preciso de uma segunda equação. Olha aqui o que eu encontro. Vejam. M é daqui até aqui e N é daqui até aqui. E nós sabemos que M mais N, ou seja, os dois juntos, é igual a 7, olha. Não é? Então, olha aqui a equação que eu tenho. M mais N é igual a 7. Então, eu posso dizer que M é igual a 7 menos N. Se eu passo para lá o N subtraindo, o N negativo, né, eu estou isolando o M. Então, significa que M é 7 menos N. Então, onde eu tenho M, o que eu vou escrever? 7 menos N. Por quê? Do total do 7, se eu tirar o N, o que sobra é de fato o M. Então, dessa forma, eu transformei uma equação de 2 incógnitas em uma equação de uma incógnita só. Agora, ela é possível de ser resolvida. Nós vamos multiplicar cruzado. Ao fazer 9 vezes 7 menos N, eu vou fazer o chuveirinho, tá bom? Propriedade distributiva da multiplicação. 9 vezes 7, 63. 9 vezes N, 9N. E 12 vezes N é 12N, tá? Toda vez que você tiver que multiplicar um número ou uma letra por uma expressão, coloca um parêntese, para você não esquecer que tem que multiplicar um de cada vez, tá bom? Multiplicação de chuveirinho, né, que a gente fala. Então, ficou assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu sei que vocês estão acostumados a colocar letra de cá e número de cá, mas para não ficar com sinal negativo, eu vou passar o menos 9N para lá, tá? Gente, esse raciocínio aqui não muda, tá? Acompanha, ó. Menos 9N, eu vou passar para lá como? Mais 9N, beleza? 12 mais 9, 21N. Então, ficou 63 igual a 21N. O 21 vai passar dividindo 63. 63 dividido por 21 é 3. Então, N é igual a 3. Se eu tenho uma incógnita, eu descubro a outra. Já que M é 7 menos N, então M é 7 menos 3, já que a gente já descobriu que o N vale 3. Então, o valor do M é 4. Tirando a prova, 3 mais 4 é igual a 7. É claro que nós temos infinitas combinações de M mais N igual a 7. Poderia ser 2 e 5, 1 e 6, mas esse exercício não pode ser resolvido simplesmente por aí. Nós temos que ter uma comprovação através da regra de 3 para achar o valor do primeiro, aí sim você acha o outro, tá bom? Não pode ser na tentativa, assim, no chute, não, digamos assim. Vamos corrigir agora as questões da página 87, questões 14, 15 e 16. Essas questões aqui, elas costumam trazer dúvida. Muitos alunos tiveram dúvida na questão 14, talvez porque tenha misturado, né, a questão do triângulo. Mas vamos ver o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo inserido em outro. Então, eu tenho o triângulo ADE
E tem o triângulo ABC. A base de um triângulo, desse triângulo aqui, ó, que é o lado DE, é paralela à base do triângulo maior, que é o BC. E aqui é como se você tivesse aquele feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Então, a gente mantém o teorema de Tales, mas aqui aplicado a triângulos, né? Então, DE é paralelo a BC. Então, a gente pode criar aqui a nossa noção de igualdade, a nossa proporção, tá bom? A letra A pede a medida de x. Gente, para descobrir a medida de x, toda vez que a gente tem que descobrir a medida de uma incógnita, a gente precisa montar a equação, tá bom? Isso é inevitável. Pediu para descobrir uma incógnita, é equação na hora, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tá até feito. Eu fiz para gravar um vídeo para alguém aí que eu ajudei, mas pode ignorar que eu fiz aqui de novo, tá bom? Então, vamos montar a regra de 3, ó. 3 sobre x mais 2 é igual a 2 sobre x menos 2. Olha aqui, ó. 3x mais 2, 2x menos 2. Quem montou assim, ó, desse sobre esse igual a esse sobre esse, também pode. Então, esse sobre esse igual a esse sobre esse. Vai chegar na mesma resposta, tá bom? Então, aqui a gente multiplica cruzado. Como você vai ter que multiplicar os dois lados por uma expressão, uso parênteses, né, para fazer a multiplicação distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Fica negativo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Passo o 2x para cá negativo. Passo o menos 6 para lá positivo. 3x menos 2x, 1x, ou seja, x. Não precisa escrever 1 aqui não, tá? Vamos amadurecer aí essa forma de escrita. 4 mais 6, 10. Então, que beleza, a letra A está respondida. Ó, o x vale 10. Não tem unidade de medida, a gente não sabe se está em centímetro, milímetro. Pode deixar assim, tá bom? E a letra B pede o perímetro do triângulo. Gente, perímetro é a soma dos lados. Olha aqui. Antes de descobrir o x, não era possível informar esse perímetro em valor numérico, não. Só se fosse valor algébrico, com letra. Porque, olha aqui, nós temos que aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale 10. Só que nós não sabemos essa medida nem essa, né? Nós não sabíamos antes de descobrir o x. Agora que a gente descobriu o x, a gente pode somar tudo aqui, ó. Então, veja só. Eu vou fazer um comentário, uma observação aqui de algo que já tem um tempo que eu queria passar para vocês. Perímetro, gente, o símbolo de perímetro é 2p, tá? E isso soa muito confuso a primeiro momento, porque seria bem mais coerente chamar perímetro de p. Quando fala que o perímetro é 2p, parece que é o dobro do perímetro, mas não é. O símbolo de perímetro é 2p, tá bom, gente? Então, 2p é a mesma coisa que perímetro. Futuramente vocês vão ver isso aí, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Então, o perímetro do triângulo ABC é a soma dos lados do triângulo ABC. Então, vamos somar? Olha, eu gosto de seguir uma ordem assim, sempre, para não me perder. Então, eu começo do ponto A, né, do vértice A do triângulo e volto. 3 mais x mais 2 mais 10 mais x menos 2 mais 2. Então, eu somei tudo, olha, coloquei aqui nessa expressão. Onde tem x, eu vou colocar 10, já que eu já descobri que o x vale 10. Substituir o x por 10, ó. Esses dois, como menos 2 e mais 2 se anulam, vira 0, por isso que eu cortei. 3 mais 10 mais 2 mais 10 mais 10 é 35. Então, resposta da letra B. O perímetro é de 35. Nós não sabemos a unidade de medida, tá bom? Vamos na questão 15. Questão 15, ela já foi muito falada, né, gente? Uma determinada firma imobiliária resolveu lotear um terreno em 4 outros menores, com 2 frentes. Então, nós temos as frentes para a rua 1 e as frentes para a rua 2. Vamos simplificar aqui as informações do enunciado. Esse exercício disse que o total para a rua 2 é de 480 metros. E quer saber quais são as medidas, né, individuais, as medidas de cada lote para a rua 2. Então, nós temos aqui, na rua 1, aqui vale 30, aqui vale 60, aqui vale 90, aqui vale 120. E para a rua 2, quanto que vale cada medida, sendo que o total é 480? A dica que eu vou passar para vocês nesse tipo de exercício é
calcular o total dessa outra rua ou dessa outra frente. Porque se o exercício deu o total de uma rua, é muito provável que nós iremos precisar da outra. Então, vamos somar 30 mais 60, 90, 90 mais 90, 180. 180 mais 120, 300. Então, a rua 1 tem 300 metros de frente. Isso vai ser muito importante. Por quê? Se nós tentarmos montar a regra de 3 para resolver esse exercício, utilizando os valores de cada frente, assim, nós não vamos conseguir, porque, veja, vai ficar x sobre 30 igual a y sobre 60. Não vai dar. Eu vou ter duas incógnitas. Então, eu terei que utilizar nesse exercício a relação do total, porque há uma proporção. Se eu divido 30 por 300, eu tenho a mesma proporção ao dividir x por 480. Se eu divido 60 por 300, é a mesma proporção ao dividir y pelo total 480. Então, como é uma situação em que nós não temos nenhum desses valores aqui, nós teremos que usar o total. E aí, nós vamos começar descobrindo o x. Vejam só. Então, a primeira fração eu vou colocar para a rua 2 e a segunda para a rua 1, tá bom? Então, olha essa fração aqui, ó. X sobre 180. Então, eu coloquei essa frente desse primeiro lote sobre o total, tá? O total da rua para onde fica essa frente. É igual a 30 sobre 300. Então, veja, essa frente para o total é igual a essa frente para o total, entenderam? X sobre 480 é igual a 30 sobre 300. Multiplica cruzado, descobre que o x vale 48 metros. Fazendo a mesma coisa para descobrir y. Y sobre 480 é igual a 60 sobre 300. Então, vejam. Y sobre 480 é igual a 60 sobre 300. Multiplicando cruzado, eu descubro que o y vale 96. Tá bom? Agora, a mesma coisa para o z. Vejam só. Z sobre 480 é igual a 90 sobre 300. Então, montei assim. Multiplica cruzado, Z é igual a 144 metros. Para descobrir o W, né, que é a frente aqui da última rua, lembrando que eu que atribuí esses nomes. Você pode colocar X1, X2, X3, X4, pode colocar A, B, C, D. Eu quis colocar essas letras porque elas são mais usuais, mais comuns. Então, poderia fazer a regra de novo para descobrir o W, colocando W igual a W sobre 480 igual a 120 sobre 300? Poderia. Mas se eu já tenho os três e eu sei que o total é 480, é só fazer o seguinte, ó. Eu somo os três valores já encontrados e faço 480 menos a soma desses valores, porque o que resta é o valor do W, que é 192, ok? Mas vou fazer um outro comentário. Tinha uma outra forma mais esperta, digamos assim, de se fazer esse exercício. Acredito que alguém deve ter feito aí. Se aqui deu 48 e 60 é o dobro de 30, então o valor do y é o dobro de 48, que é 96. Tá bom? Então, eu aceito também essa resolução, desde que o raciocínio seja mostrado, escrito. Se aqui o 30 deu 48 e o 90 é 3 vezes o 30, então essa rua vai ser 3 vezes 48. E o z é 3 vezes 48, que é 144. Tá bom? O 120 é o quádruplo de 30, ou seja, 4 vezes maior. Então, se eu fizer 48 vezes 4, eu acho o valor de y. De W, gente, desculpa, W, que é 192. Como que tira a prova? Somando os 4 valores para ver se dá 480. E dá certo, tá bom? Então, esse exercício tinha mais de uma maneira de fazer. Tinha ainda uma outra maneira, última maneira que eu vou explicar aqui de fazer esse exercício, que era o seguinte: você faz dessa primeira forma para descobrir o x. Depois que você descobrir o x, você pode usar esses valores aqui. Você pode montar a regra assim, ó, 48 sobre y é igual a 30 sobre 60, e assim por diante. Mas eu quis usar o valor do total em todos para manter um padrão de raciocínio, tá bom? Questão 16 é uma questão muito simples.
Questão do teorema da bissetriz aqui, muito tranquilo, ó. Inclusive, foi o primeiro ou segundo vídeo que eu passei para vocês desde que nós começamos as aulas virtuais. AS é a bissetriz. Então, AS, a bissetriz, ela divide o ângulo A em dois ângulos iguais. E pede para a gente descobrir a medida de AC, então a medida de A até C. Essa medida aqui, tá bom? É só a gente montar assim, olha. Vamos lá. 12 sobre 14 é igual a x sobre 21. Multiplica cruzado, x é igual a 18. Então, A até C é 18, ok? Vamos na página 89, questão 3. Então, vamos aqui interpretar essa questão. A é paralela a B, que é paralela a C. E aí, o exercício quer que descubra o valor de x. Então, vamos lá. Vejamos. 3 sobre 2 é igual a 4x mais 1 sobre 3x. Então, montei assim. Vou falar novamente. Se alguém quiser montar isso sobre isso é igual a isso sobre isso, dá certo também. Ou 3x sobre 2 é igual a 4x mais 1 sobre 3. Dá certo também, tá? Mas eu montei assim, esse sobre esse é igual a esse sobre esse, tá bom? Que foi o jeito que eu fiz aqui. Multiplicando cruzado, aqui faz distributiva, né? X igual a 2. Então, resolvendo aqui a equação, eu vou chegar que x vale 2. Aqui, novamente, eu passei a letra para cá, só para não ter que ficar negativo, tá? Faz diferença não, viu, gente? Ó, 9x menos 8x é 1x. X igual a 2, ou 2 igual a x, tá bom? Vamos à última questão da nossa correção, que é a questão 7. Bom, essa questão nos informa que a soma de x mais y é 42. Então, é como se tivesse vindo aqui, ó, com aquele desenho. Só que aqui, ao invés de vir desenhando, como nós tivemos naquela questão do m e do n, veio escrito, tá bom? Então, é o mesmo raciocínio. Então, aqui, eu tenho o seguinte raciocínio. Vejam. Só um minutinho. Vamos lá. 8 sobre 6, vejam, 8 sobre 6 é igual a x sobre y. É igual a x sobre y. Bom, só que eu não posso usar x e y, né, gente? Eu não posso, junto assim. Não tem como resolver uma equação com duas incógnitas. Mas nós tivemos uma outra equação que vai nos ajudar. Então, se o número de equações for igual ao número de incógnitas, eu consigo resolver o sistema, né? Então, passo o y para lá, né? X mais y é igual a 42. Se eu passar o y negativo, eu sei que o x vale 42 menos y, claro, porque o x é o total menos o y. O que sobra do 42 menos o y é o x. Tudo bem? Então, na nossa regra de 3, onde tem x, eu vou escrever 42 menos y. Vou multiplicar cruzado, né? Resolver aqui a distributiva. Letras para um lado, números para o outro. E no final, y é igual a 18. Tudo bem? Se eu descubro o y, eu vou descobrir o x. Porque x é 42 menos y. Então, x é 42 menos 18. X é igual a 24. Mas a resposta não é essa aqui. O exercício não quer saber o valor de x e y. Ele quer saber a diferença, ou seja, x menos y. É só fazer 24 menos 18, que é 6. Portanto, letra C. Finalizamos nossa correção.